Bom dia ou boa tarde, eu me chamo Camila Freire. Eu vou apresentar o trabalho Cidades Invisíveis da Amazônia, Tomé Açu, a revisão das identidades e do que está por vir. Esse trabalho é uma análise da obra da artista visual Rafael Bicuí, e toda vez que eu me referir a ela, eu farei isso no feminino. A Rafa, ela faz trabalhos com representação de corpos negros, ancestralidade e memória, tudo isso transversalizado por temáticas LGBTQIA+. A Rafa foi convidada para fazer um trabalho inédito para a Bienal das Amazônias, que foi uma exposição que ocorreu na cidade de Belém, no estado do Pará. E por conta desse contexto amazônico, a Rafa, por ser uma artista amazônica, resolveu investigar as suas próprias origens. Para isso, ela volta à cidade de Belém, analisa por meio das memórias do pai, Moisés, e reflete e começa a tentar produzir um trabalho artístico que pense sobre as representações parcimônicas dos corpos negros amazônicos e pensar sobre essas invisibilidades e as histórias e os seus possíveis protagonismos. É importante mencionar que a Rafa, para fazer esse trabalho, contou com a equipe, que no caso era eu, mas a figurinista Condessa e o fotógrafo Paulo Evandro. A cidade de Tomé Açu, que é a cidade que origina essa pesquisa, que é a cidade natal do pai dela, é localizada a 186 quilômetros da capital, da cidade de Belém, sendo os povos originários Tembés os detentores do território. E em 1870, eles sofreram com a colonização portuguesa na pessoa do Visconde de Santa Cruz. Já no século XX, houve um forte incentivo do Estado brasileiro para a ocupação da Amazônia, o que culminou numa forte migração japonesa para a cidade de Tomé Açu. Abaixo eu trago algumas fotos do museu da história da imigração japonesa que tem na cidade de Tomé Açu, e aqui tem alguns pertences dessas pessoas. Em 1933, já 46 mil famílias japonesas estavam estabelecidas na região amazônica, formando uma orgânica relação entre os povos originários indígenas, os portugueses e os japoneses, né? Então, a cidade de Tomé Açu, ela passou por muitas transformações, e eu chamo esse trabalho de Cidades Invisíveis porque a cidade que o pai da Rafa viveu, que a avó dela viveu, foi se transformando ao longo do tempo. Então, essas relações culturais entre os indígenas, os portugueses e os japoneses criaram várias possibilidades de análise cultural dessa cidade. Essa é a visão principal do Porto de Tomé Açu. Eu trago para o trabalho porque aqui a gente consegue ver como o rio tinha uma grande importância, né, e tem até hoje no fator econômico da cidade. A partir dos relatos do pai da Rafa, a gente compreende que o rio era a porta de entrada da cidade, né? E hoje, apesar de já ter acesso rodoviário, a gente precisa de uma balsa para chegar na cidade de Canaçu. E esse contexto de muita vegetação, apesar de hoje Canaçu já ser uma cidade com características de cidade comercial, com comércio, tudo mais já bem estabelecido, ainda é o cultivo de frutas, de leguminosas, de pimenta do reino, que é o carro-chefe dessa economia dessa cidade. Então, pensando nessa perspectiva, dessa visualidade de como é essa cidade, do que foi essa cidade do pai da Rafa para a avó dela, foi construída a imagem Maria Ruth Seres, Imagens da Revolta, né? A Rafa construiu essa imagem para combater uma lógica da qual as figuras amazônicas sempre são caboclos ou caboclas parcimônicos, sempre estão olhando para o horizonte, nunca estão ali protagonizando, né, mesmo em retratos, a sua própria experiência. Então, a construção dessa imagem, ela é uma imagem para contrapor isso. Quando nós estávamos procurando um cenário, porque isso aqui foi uma performance, né, para a fotografia, a gente se deu conta que esse barranco era o momento ideal, porque ele estava a mais ou menos uns 5, 6 metros de altura, ao nível do chão, e esse barranco acidentado dava, né, a altura que era preciso para a imagem, porque a Rafa tinha essa ideia de ter uma imagem, um monumento, né? Essa saia que tinha 40 metros, ela precisava se abrir para tomar conta do espaço.
e atrás a gente tem essa vegetação nativa. Então, a gente tem aqui um contraponto, né, da degradação do meio ambiente com a vegetação nativa, e agora essa figura negra amazônica que não está, né, parcimônica na imagem, ela nos encara, e ela está ali para contar sua própria história, né, para defender o seu próprio território. Aqui, no próximo vídeo, no próximo slide, eu trago um comparativo, inclusive, que a própria Rafa usa como referência no trabalho, que é a vendedora de cheiro, de Antonieta Freire, um trabalho de 47, né? E faço uma análise entre as duas, trazendo a análise visual primeira, né? A roupa, muito, ainda é um pouco comum as mulheres simples, né? Serem retratadas com essa roupa de vendedora. Essa vendedora não tem nome. Então, é muito comum você ver trabalhos artísticos dessa figura feminina com essa roupa, com essa saia florida, com essa blusa branca. Ela está vendendo, né, uma raiz chamada cheiro de Pará, que é uma raiz perfumada. E apesar dela ter esse descontentamento no olhar, a gente percebe que ela não encara o observador, né? Ela está olhando para o horizonte e provavelmente reflexo de sua condição sem ver perspectiva de como mudar. Em paralelo, a Rafa traz a mesma vestimenta, só que agora uma perspectiva mais grandiosa, mais monumental, partindo pela saia, em vez da cesta, uma arma branca, que no caso é o facão. Esse facão representa uma perspectiva de luta muito próxima com as armas que eram usadas na cabanagem, que foi uma revolta popular, né, contra a coroa portuguesa, que aconteceu no século passado, onde muitos dos protagonistas dessa revolta eram pessoas negras, eram caboclos amazônicos, eram mulheres, principalmente, e os corpos amazônicos nunca foram parcimônicos, nunca foram contentados. Eles sempre estiveram numa luta constante de sobrevivência. Então, o uso dessa arma apontando para frente é justamente para mostrar que nunca foram corpos, nunca fomos corpos de em espera, sempre estivemos em constante ação. Então, eu chamo a atenção também para o cabelo, né, o óculos escuro, que são sempre marcas de alguns trabalhos da Rafa, onde ela pensa essa figura negra por uma perspectiva afrofuturista, aonde está por vir, né, o que será esse corpo negro no futuro, né, que está lutando para não ser exterminado. Então, uma outra coisa muito importante que eu acho dessa fotografia é como essa árvore ficou uma forma de coroa em cima dessa figura. E eu acho que isso tem muito poder, é muito emblemático, né? Como a relação dos corpos amazônicos com a natureza, ela está profundamente entrelaçada. Isso é uma coisa que as pessoas fora da região amazônica não acho que possam alcançar. Você tem que ser original daqui para poder entender isso. Então, essas duas imagens, elas têm um diálogo de oposição. Elas têm um diálogo de oposição, mas para mim elas são complementares, mesmo tendo 7 décadas de diferença entre si. Ambas perspectivam os sujeitos amazônicos protagonizando figuras femininas a partir do ponto de vista de suas épocas. Maria Ruth busca confrontar o retrato da representação feminina no contexto amazônico, transitando da passividade para a ação e do contentamento para a revolta. A artista evoca, por meio de memórias familiares, uma figura feminina que hoje se impõe como uma imagem monumento, tornando visível o que antes estava invisibilizado. Os enfoques políticos, sociais e ambientais que protagonizam a Amazônia hoje potencializam o trabalho em várias linhas e refletem dentro de temas como a exploração dos sujeitos e do meio ambiente, a geração de riqueza para atores estranhos ao bioma amazônico e a luta por reconhecimento e protagonismo da região. Esse foi o trabalho Cidades Invisíveis da Amazônia, Tomé Açu, a revisão das identidades e do que está por vir. Obrigada.